Você já percebeu que R$100 não compram mais do que compravam antes? Você não está sozinho. Isso porque uma pesquisa revelou que 95,1% dos brasileiros também sentem que o custo de vida aumentou. E para 94,7% das pessoas, os alimentos lideram esse aumento. E se está mais difícil manter o mesmo padrão de vida, será que a culpa é só dos preços que subiram ou tem algo por trás? A verdade é que tem sim, e o nome disso é inflação. Mas o que é inflação exatamente? Todo mundo fala da inflação como se fosse um fantasma misterioso que aparece do nada. Mas a verdade é que ela não é um fenômeno mágico ou aleatório. A inflação tem causas bem definidas. E por trás dela existem decisões e escolhas econômicas que influenciam diretamente o seu surgimento e a sua intensidade. Nesse vídeo você vai entender por que o seu dinheiro vale menos com o tempo, quem lucra com isso e o que você pode fazer para se proteger. E no final eu vou te dar um presente especial que vai te ajudar a tomar decisões melhores com seu dinheiro. Mas antes, a gente precisa dar um passo atrás e entender como tudo começou e o que de fato significa essa tal da inflação. Bora lá? Para entender o que é inflação, a gente pode começar com um dado simples e chocante. Em 1994, o lançamento do Plano Real, uma nota de R$100 comprava R$100 em produtos e serviços. Faz sentido, né? O dinheiro era novo e valia o que dizia valer. Agora corta aqui para 2025. Essa mesma nota de R$100 equivale hoje a R$12 em poder de compra real. Ou seja, o que antes enchia o carrinho de mercado, hoje mal dá para algumas compras básicas. Com esses mesmos R$100, você consegue menos de 20% de uma cesta básica, que custa em média R$880 em São Paulo. Além disso, você só abastece o seu carro com 16 litros de gasolina, que está a mais de R$6, e compra no máximo 5 refeições simples, dependendo da cidade. Isso não é só uma curiosidade histórica, é o efeito direto de algo que impacta a sua vida todos os dias. O aumento contínuo e generalizado dos preços. Isso é o que a gente chama de inflação, e é ela que faz o seu dinheiro comprar cada vez menos. Mas como a gente sabe que esse aumento contínuo está acontecendo, como a gente mede isso? É aí que entra o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil. O IBGE acompanha isso todo mês, pesquisando cerca de 430 mil preços em mais de 30 mil locais espalhados por 13 cidades. Eles comparam esses preços com os do mês anterior e calculam uma média que mostra o quanto, em geral, os preços subiram ou caíram. Esse acompanhamento existe desde 1980 e já passou por momentos extremos, como em março de 1990, quando os preços subiram mais de 80% só naquele mês. E também por meses em que a inflação foi negativa, como em julho de 2022. Mas no geral a inflação tem se mantido em patamares que acabam impactando diretamente o seu bolso. Em 2024, por exemplo, o IPCA fechou em 4,83, segundo o IBGE. Isso significa que se você gastava R$1.000 no mercado em dezembro de 23, passou a gastar R$ 1.048,30 para comprar as mesmas coisas no fim de 2024. E para 2025, a projeção no mercado é que a inflação feche o ano em 5,18, o que já ultrapassa o teto da meta, que é de 4,5%. Agora, se você pensa, mas isso é pouco, pense de novo. Esses 4,5% ao ano vão comendo seu poder de compra todo mês, todo ano. E quando você soma isso por décadas, como no caso do real, o resultado é esse: R$100 viram 12. Inflação é isso, uma força lenta, silenciosa e constante que tira o valor do seu dinheiro. E se você não entende como ela funciona, corre o risco de perder muito mais do que parece. Afinal, a inflação depende do governo? Depende. E muito. A inflação pode até parecer um fenômeno natural da economia, mas ela está diretamente ligada às decisões políticas e fiscais de quem está no comando. Toda vez que um governo gasta mais do que arrecada, ele precisa encontrar formas de financiar esse déficit. Uma das maneiras é emitindo mais dinheiro, seja imprimindo moeda física, seja aumentando a liquidez no sistema financeiro. E aí entra o ponto principal. Mais dinheiro em circulação, sem um aumento proporcional na produção de bens e serviços, significa mais gente com dinheiro disputando os mesmos produtos. Resultado, os preços sobem. Mas o controle da inflação não é só sobre gastar menos ou imprimir menos moeda. Envolve um jogo muito delicado e o árbitro desse jogo é o Banco Central. O Banco Central tem a função de manter a inflação dentro de uma meta. Ele faz isso principalmente por meio da taxa Selic, que é a
taxa básica de juros da economia. Quando a inflação começa a subir demais, o Banco Central aumenta a Selic. Isso encarece os empréstimos, diminui o consumo e, em tese, reduz a pressão sobre os preços. Agora, em 2025, o Brasil começa a operar com um novo sistema, a meta contínua de inflação. Em vez de olhar só para o índice fechado de um ano inteiro, o governo vai acompanhar o IPCA mês a mês, analisando o acumulado dos últimos 12 meses. Na prática, isso deve trazer mais previsibilidade tanto para quem investe quanto para quem consome, e mais responsabilidade para quem governa também. Mas não se engane, tudo isso ainda depende de decisões políticas. A inflação pode ser controlada ou alimentada, e quem está no poder tem influência direta sobre isso, escolhendo onde cortar gastos, aumentar impostos, como estimular a economia e quais interesses priorizar. No fim, a inflação não é só economia, é política, é estratégia e é poder. Na teoria, a inflação é aumento de preços, mas na prática ela se infiltra no seu dia a dia de formas bem mais sutis. Ela aparece quando o pacote de arroz continua custando os mesmos R$ 25,00, mas vem com 4 quilos em vez de 5. Isso tem nome, é reduflação. Acontece quando as empresas reduzem a quantidade do produto sem reduzir o preço. Isso nem sempre entra nas estatísticas, mas pesa no seu prato. Ela aparece quando o aluguel sobe 8% e o seu salário sobe só 4%. Quando a escola dos filhos fica mais cara, o plano de saúde aumenta, o carrinho do mercado explode, tudo isso sem o seu rendimento acompanhar. E o mais grave, ela afeta cada pessoa de um jeito diferente. Quem ganha menos, por exemplo, gasta a maior parte da renda com itens básicos, como comida, transporte, energia e aluguel. Esses são justamente os itens que mais sofrem com a inflação. Quem tem mais renda consegue investir, proteger o dinheiro e ajustar o orçamento, mas quem vive no limite sente um impacto direto e imediato. Outro ponto importante, a inflação acumulada. Ela pode parecer pequena no mês, de 0,3% a 0,4%, mas com o tempo vira um buraco. Um buraco no seu poder de compra, na sua capacidade de poupar e no seu planejamento. E o que acontece é que muita gente tenta manter o mesmo padrão de vida e começa a parcelar, a usar o rotativo do cartão, a pegar empréstimo, ou seja, se endivida não porque está gastando demais, mas porque o dinheiro está valendo menos. É assim que a inflação vira um ciclo. Ela começa como um fenômeno econômico e termina como um problema pessoal, que bagunça o seu orçamento, seus planos e a sua tranquilidade. E o mais perigoso, a gente se acostuma, vai aceitando que tá tudo mais caro, que nada sobra, que a vida apertou, sem perceber que isso não é só a economia, é uma estrutura, e você precisa entender essa estrutura se quiser escapar dela. A essa altura já deu para entender, a inflação não é só um número no jornal, é uma força invisível que atua todos os dias no seu bolso, nos seus hábitos e nas suas decisões. Ela está no valor que o seu dinheiro perde com o tempo, no esforço que você faz para manter o padrão de vida e na falsa sensação de que é só o custo das coisas que aumentou. Não é. A lógica do dinheiro é clara. Quanto mais moeda circulando sem aumento real de produção, menos cada unidade dessa moeda vale. Isso afeta com mais força justamente quem não tem como se proteger. Por isso, o primeiro passo é a consciência. Saber o que é inflação, entender como ela começa e como se espalha. E o segundo passo é agir. E aqui não estamos falando de grandes manobras financeiras. Estamos falando de não deixar o dinheiro parado, de buscar investimentos que protejam seu poder de compra, de se informar, planejar e sair do modo automático. No fim das contas, entender a inflação é entender que o sistema financeiro não é neutro. Ele tem lógica, tem direção, tem interesses. E quando você enxerga essa lógica com clareza, fica mais difícil cair na narrativa de que é só o preço das coisas que subiu. Se entender como a inflação funciona já faz diferença, imagina ter alguém ao seu lado te ajudando a proteger o seu dinheiro na prática. Com a consultoria da W1 você tem acesso a um planejamento 100% personalizado, pensado exatamente para o seu momento de vida e os seus objetivos. E lembra do presente que eu prometi lá no começo? Você ganha 30 minutos gratuitos com o especialista da W1, sem compromisso e direto ao ponto, para você entender a sua situação atual e os próximos passos. Se você sente que está na hora de virar o jogo, é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela e agendar a sua conversa, porque conhecimento é importante, mas a atitude muda tudo. Esse foi mais um episódio de A Lógica do Dinheiro. Se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com alguém e ativa o sininho para não perder os próximos. Até o próximo vídeo.